Vamos lá então, gente, tudo bem? Prestando atenção aí. Recapitulando um pouquinho, a aula passada a gente trabalhou com a parte de álbum de fotografia, certo? Aí eu expliquei para vocês como que faz aquela conversão, né? Do programa de apresentações para converter ele em vídeo. Vamos lá. Para a aula de hoje, a gente tem aí preparado trabalhar com a revisão e a apresentação de slides. Deixa eu pegar um outro arquivo aqui. Pegar um outro aqui, que tenha mais texto. Bom, então, qual é a intenção desta aula, gente? A intenção dessa aula é, depois que você criou a apresentação, você possa revisá-la e aplicar alguns recursos que melhor vai ficar para você, né, que melhor vai se ajustar para a apresentação, tá? Para quem não sabe o que é apresentação, é você vir na frente de um público, você fazer a explanação sobre algum tipo de tema, tá bom? Para a gente poder trabalhar com essa parte de revisão e exibição, a gente trabalha aqui com duas guias em especial. A guia exibição e, propriamente dito, a guia revisão, e também a gente tem aqui a guia apresentação, tá? E vamos trabalhar com uma outra coisinha também na aula de hoje, que é a gente imprimir, né? Fazer a impressão da apresentação que você criou. Bom, aqui na guia revisão vocês encontram algumas coisinhas para a gente poder incrementar dentro da apresentação. A primeira delas, gente, é fazer a verificação ortográfica e gramatical, tá? Então, se você não tem o hábito de já fazer lendo, de já fazer se preocupando se está escrito correto ou não, você já, no final, pode vir aqui e fazer a verificação. Quando você clica lá na verificação, aqui não tem erro nenhum. Então, ele falou, ok, não tem erro nenhum, né? Pode continuar. Tá? Aqui a parte de idioma é caso você precise fazer alguma tradução, né? Ou fazer a conversão de alguma palavra para um outro idioma.
Então você tem aqui esses dois recursos aqui, que é para você traduzir ou alterar, né, converter a língua portuguesa, né, a palavra em português, para um outro tipo de idioma. Aqui a gente tem a parte de comentários. O que são os comentários, gente? Os comentários, eles vão exibir esse símbolo, que é um símbolo de um balãozinho de conversa, sabe? Por isso comentário. E aqui você pode interagir com as pessoas que vão ver essa apresentação, tá? Então aqui você pode, por exemplo, escrever aqui e fazer uma pergunta, tá? Então aqui eu vou escrever aqui o que são lendas, né? E aí todo mundo que receber essa apresentação vai poder ir lá e responder, tá? Então, caso você precise inserir um novo comentário, você tem um botãozinho novo e aqui você vai transitar pelos comentários que você criou na sua apresentação. Mas você também tem aqui, ó, para você poder excluir, criar, tá? Os comentários aí. Na guia exibição, tá? A gente encontra aqui os modos de visualização do seu slide. Então, esse modo aqui que a gente tem aqui, essa tela, aqui no painel do lado esquerdo a gente tem um slide, aqui na parte central a gente também tem um slide, né, principal sendo exibido. Então esse modo é o modo que a gente chama de modo normal. A gente pode mudar esse modo para o modo tópicos. Qual que é a diferença? Que aqui ele vai me mostrar o que está lá no título e vai me mostrar o texto que está, né, no corpo da apresentação. Para você ter uma visão geral dos seus slides, de tudo que você criou, a gente tem uma outra visualização, que é a classificação de slides, aonde você vai ter todos os seus slides, e aí caso você precise mudar a ordem de algum slide, você vai lá e manipula a sua sequência, tá? Aqui nós temos um modo chamado anotações, que é caso você precise criar alguma nota sobre aquele slide. O modo anotação, ele é muito utilizado para você poder imprimir o slide, e esse slide ele ter lá um comentário, uma explicação sobre o que está sendo mostrado. Aqui no caso, o nosso slide ele tem texto, então não precisaria necessariamente de uma anotação. Mas se fosse uma imagem, alguma coisa do gênero, a gente utiliza aqui a anotação. O próximo modo é o modo de leitura, tá? O modo de leitura, gente, ele é diferente do modo de exibição. Por quê? Porque no modo de exibição, a minha barrinha aqui, ela continua à mostra, tá? Diferente do modo de exibição. Se eu der o F5 aqui, ó, a barrinha ela não aparece aqui. Então o modo leitura, ele vai simular realmente um aplicativo de leitura de livros, né? Então você vai clicando, né? No caso, se fosse um celular, por exemplo, ou um tablet, você vai apertando, né? Vai apertando a tela e ele vai mudando o slide. Aqui no caso eu tenho que clicar para ele ir mudando, certo? Um outro cara que é importante a gente trabalhar são esses itens aqui, ó. Tudo que está escrito mestre, ele representa um padrão, tá? Tudo que está escrito mestre representa um padrão.
Então, por exemplo, eu vou abrir um novo slide. Slide em branco. Tá? Eu vou criar uma apresentação. Como que vocês estão criando até então? A gente pensa no tema, certo? Aí você vai na internet, pesquisa a foto, não é isso? Pesquisa o texto. Aí você coloca a animação, coloca a transição, coloca tempo. Se precisar colocar música, você põe música. Não é isso que funciona? Não é assim que funciona? Aqui em exibição e trabalhar com mestre, você primeiro vai pensar na formatação. Você vai esquecer texto, você vai esquecer imagem, você vai pensar em um padrão. Tá, qual é o padrão que eu quero seguir? Qual é o tipo de cor que eu vou colocar? Vai ter imagem de fundo? Vai ser uma cor de fundo? Qual é o tipo de letra que eu vou usar? Qual é o padrão da fonte, tamanho? Então, tudo que está relacionado a mestre é você criar um padrão. Em slide mestre, vou apagar isso daqui para vocês não se confundirem. Aqui em slide mestre, a gente vai trabalhar com slide, só que a gente vai trabalhar na estrutura dele. Tá? Percebam que aqui, gente, ó, o que ele abriu para mim? Ele abriu um monte de layout de slides aqui. Tá? Ó, geralmente quando você abre o PowerPoint, ele só tem um slide, né? Aí você começa a criar dali. Quando você vem em exibição slide mestre, você não vai pensar em criar o conteúdo, mas você vai pensar em criar um padrão, uma estrutura. Então aqui eu tenho tudo. Se você formatar o primeiro slide aqui, tudo que você fizer aqui, ele vai jogar para os demais. Tá? Se você começar a criar pelo de baixo, você vai criar um padrão nesse slide aqui. Tá? E assim nos demais. Então, por exemplo, o slide mestre, a gente trabalha com o inverso. Vocês vão ouvir falar muito na parte de documentação, na parte de empresa tal, de ouvir falar em timbrado, papel timbrado, né, ou documento timbrado. O que seria esse documento timbrado? Ele é um documento personalizado com a identidade visual da empresa. Tá? Então, por exemplo, eu trabalho numa empresa aonde o padrão de cor é o vermelho e o branco, por exemplo. Então, tudo que eu for criar, eu preciso criar seguindo esse padrão. Tá bom? Então, por exemplo, plano de fundo. A gente já viu o plano de fundo. A gente sabe que dá para colocar uma cor de fundo. Certo? Percebam que eu estou formatando somente esse layout. Aí você, aqui, ó, geralmente a gente vem e escreve o título, não é? Eu não vou escrever o título, eu só vou clicar e vou criar a formatação que eu quero para esse título. Se eu estou utilizando uma cor escura, automaticamente a minha letra tem que ser clara, né? Então, o tipo de fonte. Tamanho. Aqui é a mesma coisa. Cor da fonte. Tamanho. Tá? Aqui embaixo, caso você precise colocar data, nome, por exemplo, o nome da empresa,
ou o seu nome, né, que você que está criando a apresentação, você clica aqui nessa caixinha e a gente tem aqui a opção para você colocar, né, aqui na guia inserir, a parte de data e hora. Então você pode vir aqui, exibir a data. Tá vendo? Exibe a data. Ok. Aqui eu apliquei em todos, tá? Vamos formatar aqui, né? Porque tá... Aí você vai lá no slide de baixo. Ele é um outro layout, ele é um outro modelo. Então aí você vem aqui, escolhe lá a formatação que você quer usar. Aqui no caso, eu vou usar o gradiente. Certo? E aí a mesma coisa, você clica aqui, altera lá o padrão, e aí você vai fazendo isso em todos. Todos os modelos aqui. Por que todos os modelos? Porque você não sabe qual é o modelo, o layout que você vai precisar usar. Tá? Então você formata tudo. Ou se você criar um padrão, por exemplo, você foi lá e criou um padrão. Deixa eu formatar aqui, alterar aqui. Você criou um padrãozinho. Você criou lá um padrãozinho. Você criou esse padrãozinho, aí você pega esse padrão que você criou, você põe em todos, tá? Aqui no caso eu terminei de criar os meus slides mestres. Eu volto aqui na guia slide mestre e eu vou clicar aqui em fechar. Mas antes de fechar, a gente não pode esquecer que a gente tem o tamanho do slide, caso você precise alterar o tamanho, de acordo com a tela que você vai usar de exibição. E aqui, gente, a gente tem os temas, que são aqueles modelos prontos do próprio pacote Office, tá? Que você também pode criar um tema e salvar esse tema. Então, por exemplo, eu posso salvar esse tema que eu criei aqui. Tá? Salvei lá. Tudo bem? Fechei. Quando você fechar, vocês vão perceber que o padrão que eu criei, ele vai estar aqui no primeiro slide. E quando eu vier aqui em layout de slide, todos os layouts que eu mudei, também vão aparecer aqui, ó. Então, em slide mestre, a gente não trabalha com conteúdo. A gente trabalha com visual. Qual que é a padronização que você quer criar? Por quê? Imagine você
trabalhando numa empresa de designer. É você que cria esse layout, é você que cria esse designer e manda para a empresa. Para que os funcionários, quando precisarem criar uma apresentação, criar um documento, ele é obrigado a utilizar o designer que você criou, porque isso é uma regra dentro da empresa, tá? A padronização. Cada slide você pode criar a formatação diferente. Não, o tema ele é um conjunto de formatações. Então, por exemplo, no primeiro slide eu não consigo colocar o tema, um exemplo, você criou 5 temas. Esses temas, ele vai seguir um padrão para toda a sua apresentação. O que você consegue formatar entre um tema e outro é questão de cores. Mudar o fundo, a letra, mas quando você cria um tema ou utiliza um tema, você obrigatoriamente, você puxa um padrão que foi criado dentro do programa, tá? Então, ó, tá vendo aqui, gente, ó? Você vem aqui e muda os layouts. Se você pegar aqui um layout, por exemplo, que não tenha nada, ele vai ficar branco aqui. A única coisa que vai ficar padrão, tá vendo a data? Eu deixei a data. E aí ele vai ficar em toda a minha apresentação, tá? E agora o que eu faço? Eu vou trabalhar o tema. Vou trabalhar o tema da minha apresentação, vou trabalhar o conteúdo, vou trabalhar as imagens, vou trabalhar a formatação com tudo, certo? Então o Slide Master ele vai me poupar tempo de formatação, porque você já criou um padrão antes de formatação, aí você só vai começar a criar o quê? O conteúdo propriamente dito da apresentação, tá? Quando você tem a apresentação criada, tá? A gente tem esse carinha aqui chamada apresentação, tá? Essa guia aqui. Nessa guia, você tem aqui o como que você quer executar a apresentação. Do começo, ele vai começar a tocar a apresentação a partir do título. Do slide atual, você clicou no slide, clicou aqui em slide atual. Ele vai exibir o que está selecionado, tá? Porém, muitas vezes que nem nós aqui, professores, que apagaram o meu arquivo. Eu tenho, por exemplo, o hábito, dependendo da matéria, criar a apresentação da matéria. Eu crio todas as aulas da matéria em formato de apresentação. E aí, o que eu faço? Eu tenho esse cara aqui chamado personalização, né, da nossa apresentação, né? Aqui eu tenho uma apresentação com 10 slides. Só que eu não quero usar os 10 slides na apresentação. Eu quero usar 5. Tá? Então você vem aqui, clica, e aí você vai clicar em personalizar a apresentação. Apresentações, né? Ele vai estar branco, vai estar o arquivo aqui em branco. A gente vai clicar em novo, ou nova, né? E aí o que eu vou fazer? Eu vou selecionar os slides que eu quero usar. Por exemplo, eu quero usar o slide 1, 2, 3, 4 e 5. Aí eu vou clicar aqui no botão adicionar. E aí aqui eu vou dar um nome. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar parte 1. Parte 1. Aí eu clico em OK.
Aí o que eu criei? Eu criei uma divisão da apresentação que foi criada. Aí eu vou criar uma nova parte. Eu vou colocar o 1 e o 6 em diante. Parte 2, a revolta. Né? Então, ok. Aí quando você for apresentar, você pode escolher qual é a parte da apresentação que você quer usar. Ah, eu quero usar a parte 1. Então vai lá a parte 1 e aperta o botão mostrar. Aí vai abrir a apresentação, né? Ela vai executar a apresentação. Então é o título, o slide 2, 3, 4, 5. Acabou. Mas lembrando que esse arquivo tem 10 slides. Agora eu quero usar a parte 2. Você vai lá e clica na parte 2. A parte 2 eu coloquei o 1, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10, né? Então aqui é o 1, o 6, 7, 8, 9 e o 10. Tá? Então você pode criar divisões em uma apresentação. Principalmente se você vai dar um treinamento, e esse treinamento é um treinamento longo. Então você pode criar a apresentação do seu treinamento, você cria o conteúdo todo, e aí você cria partes dessa apresentação que você vai usar para o treinamento, para você poder abordar de uma forma didática aí com o pessoal. Tá? Então nós temos aqui essa parte de configurar a apresentação aí. A gente tem aqui a configuração dos slides de apresentação, que é o que você quer exibir. Você quer exibir em tela cheia, janela, qual é a tecla que você quer apertar para sair da apresentação, narração. Então você tem aqui a parte de configuração, né, dos slides que você vai apresentar aí no seu arquivo. Tudo bem? Aqui, ó, você pode usar para ocultar algum slide. Você não vai usar o slide na apresentação. Então, por exemplo, mulher de branco. Mas você não quer apagar esse arquivo, esse slide. Você vem aqui e oculta. Então, ó, o primeiro slide seria mulher de branco. Já não é mais, porque ele está oculto. Caso você não vá usar, não vá utilizar na didática, na explanação que você vai fazer, você oculta. Tudo bem? E mais um detalhe aqui na parte de exibição, é a gente trabalhar aqui com esses itens aqui, ó. Aí tem mais coisinha aqui. A régua. A régua é utilizada para você poder se orientar, né? Margens, espaçamentos. Você tem aqui as linhas guias. Ó. Percebo que ele dá um monte de quadradinho para você trabalhar com posicionamento. As guias também, tá? Então, numa apresentação, né, a gente só usa isso daqui realmente se você tiver que centralizar, fazer, né, a imagem no centro, tudo bonitinho. Aqui, se você precisa dar zoom, aí você pode escolher o zoom que você quer dar, né? Ou pode vir por aqui também, que é mais prático, tá, gente? Vem por aqui, ó, embaixo, ó, e você aumenta ou diminui, tá bom? Ajustar a janela, ah, ficou muito grande. Você aumentou. Vem aqui, ajustar janela, ele vai ficar do tamanho da tela, tá bom? Aqui a gente tem a opção escalas de cores, né? Cinza, preto, branco. Aqui você vai usar isso daqui muito na hora que você for imprimir o documento. Mas também pode usar caso você queira não colorido, mas queira monocromático, você vai lá
e pode colocar, mudar a sua apresentação aí, tá? Mas ele muda em qual sentido, gente? Ele muda no sentido para você imprimir o documento, que é o próximo item aí que eu vou falar com vocês, tá? Para você imprimir o documento, imprimir a apresentação, a gente vem aqui no menu Arquivo e clica aqui na opção Imprimir. Aí a gente tem aqui o slide, né? Na verdade, os slides, né? E esses slides, eles estão aqui, cada um em um slide. Deixa eu desocultar aqui. Cada um em uma folhinha aqui, ó. E aqui está a escala de cinza que eu deixei lá. Se você colocar colorido, aqui no meu caso vai continuar preto. Por quê? Porque a impressora que tem instalada aqui na escola, ela não é colorida. Então, ele não me dá a visualização colorida por causa da configuração da impressora. Mas caso lá na sua casa tenha impressora colorida, você vai lá e deixa colorido. Por isso que é importante esses modos de escalas, para você ver como que vai ficar a impressão, tá? Deixa eu tirar também aqui esse comentário. Que ele está atrapalhando aqui ele me dá um slide aqui só com comentário. Então aqui você coloca o número de cópias que você quer para o seu arquivo. E aqui você escolhe como que você quer imprimir ela. Você quer imprimir todos, quer imprimir somente um. E aqui você tem os modos de visualização para você imprimir esse documento. Então, por exemplo, eu quero colocar 2 slides por página. Então você vem aqui e escolhe 2 slides por página. Ah, não, quero economizar mais que minha folha está acabando. Tá? Então você tem aqui os modelinhos para poder fazer a impressão da melhor forma possível aí do seu arquivo. Certo? E aqui, caso você queira imprimir frente e verso, imprimir nos 2 lados, né, da página, você tem aqui a opção. E aí, depois de configurado, você vem aqui e aperta diretamente no botão imprimir. No botão imprimir aí. E aí, você também tem aqui a parte de edição de cabeçalho e rodapé. Tá? Que é uma coisinha que a gente já foi lá, né, antes, né? A gente fez aqui no slide, né? Mas dá para você colocar no folheto. Que é esse daqui, ó, folheto mestre. Então esse folheto mestre, ele, opa, pera aí, mudei aqui sem querer. Esse folheto mestre aqui, você configura aqui o folheto para impressão do slide. Então você pode criar todo um padrão aqui, que quando você for imprimir, esse padrão ele passa para cá. Então você configura lá no folheto mestre, já pensando em uma possível impressão do seu documento. Tudo bem aí? Alguma pergunta? Bom, hoje em especial, vocês vão ter 2 atividades para fazer, tá, gente? Vocês vão ter a atividade da página 79. A página 79, ele pede para você fazer o seguinte. Ele fala para o professor escolher um tema.
Eu sou contra, eu sou um pouco contra em modelos de aula, né, diferente de uma prova. Mas aqui eu sou, nas atividades que vocês fazem de aula, eu sou um pouco contra. Eu não dou um tema obrigatório, assim, a não ser que esteja na apostila. Mas aqui nesse caso ele fala para eu dar um tema. Vocês vão escolher o tema, né? O tema ele vai ser um tema livre aí. E você vai montar uma apresentação sobre esse tema que você criou, tá? E o segundo arquivo, você vai montar uma apresentação que fale sobre sistemas operacionais. Então é a página 79 da apostila e a página 84. Detalhe, essas duas apresentações, vocês precisam trabalhar primeiro com a criação do slide mestre, criar a padronização no slide mestre, para depois colocar o conteúdo. Deu para entender? Primeiro você vai abrir o slide mestre, vai criar um padrão. Depois que você criou o padrão, você vai fechar o slide mestre e vai criar o conteúdo no slide mestre. Tudo bem? Então essas duas atividades que temos aí para hoje, para vocês poderem entregar lá na sala Google. Certo? Então, do mais, gente, podem subir lá para a sala. E é isso aí para hoje, gente.